Prepare-se para conhecer os povos, os reis, as guerras e as conquistas que forjaram o continente mais influente da história. Em 27 a.C., Otaviano recebe do Senado o título de Augusto. Nasce o Império Romano. Roma se expande e domina quase toda a Europa Ocidental e partes do leste. Gália, a atual França, é conquistada por Júlio César entre 58 e 50 a.C. O povo original da região eram os gauleses, um ramo dos celtas. A Espanha e Portugal, ocupada por íberos, celtas e bascos, é romanizada entre 200 a.C. e o século I depois de Cristo. A Bretanha, Inglaterra, é invadida por Cláudio em 43 depois de Cristo e enfrenta a resistência de tribos como os bretões e os pictos. A Germânia, por outro lado, resiste. Em 9 depois de Cristo, 3 legiões romanas são massacradas da Batalha da Floresta de Teutoburgo, marcando o limite oriental de Roma no rio Reno. Roma traz estradas, aquedutos, cidades e o latim, que dará origens às línguas românicas. Mas tudo tem fim. No ano 476, o Império Ocidental cai com a deposição de Rômulo Augusto por Odoacro. Com a queda de Roma, tribos germânicas e outros povos ocuparam o vácuo de poder. Francos, liderados por Clovis I, fundam um reino na Gália. Em 496, Clovis converte-se ao cristianismo, consolidando o poder franco e lançando as bases da futura França. Visigodos. Após saquearem Roma em 410 e instalaram-se na Espanha, fundaram o Reino Visigodo, ancestral da Espanha. Suevos e alanos. Estabeleceram-se na região que se tornaria Portugal, até serem incorporados pelos visigodos. Ostrogodos e lombardos. Invadiram a Itália, formando reinos germânicos no antigo solo romano. A base da Itália medieval nasceu aqui. Anglos, saxões e jutos. Vindos do norte da Europa, ocuparam a Bretanha romana. Aqui surge o embrião da Inglaterra. A Europa entra na chamada Idade das Trevas, mas uma nova luz logo surgirá no oeste. Em 25 de dezembro do ano 800, o Papa Leão III coroa Carlos Magno como imperador do Ocidente. Nasce o Império Carolíngio. Carlos Magno conquista a Gália, França, a Germânia, a Alemanha, o norte da Itália e partes da atual Bélgica, Suíça e Países Baixos. Carlos Magno é considerado o pai da Europa. Ele padronizou leis, promoveu o cristianismo e iniciou o renascimento carolíngio, valorizando a cultura greco-romana. Após sua morte, seus netos dividiram o império pelo Tratado de Verdun. França Ocidental virou a França. França Oriental virou a Alemanha. França Média abrangeu partes da Itália, Bélgica, Suíça e Países Baixos. Após séculos de conflitos internos, surge a monarquia centralizada com Hugo Capeto em 987. A dinastia capetinja estabeleceu o poder real. Em 1214, Filipe II Augusto derrota os ingleses na Batalha de Bouvines, consolidando o território francês. Em 1066, Guilherme o Conquistador, duque da Normandia, invade a Inglaterra e se torna rei. Então começou a dinastia normanda. O inglês moderno mistura línguas anglo-saxãs e francês normando. Em 711, os mouros muçulmanos invadem a Península Ibérica. A reconquista cristã levou séculos. Portugal foi fundado em 1139 por Dom Afonso Henriques. A Espanha nasceu da união dos reinos de Castela e Aragão com Isabel e Fernando e da queda de Granada em 1492. A Itália e a Alemanha permaneceram fragmentadas. O Sacro Império Romano Germânico
tentou unir os territórios germânicos, mas o poder se concentrou nos príncipes locais. A Itália se dividiu em cidades-estado: Veneza, Gênova, Florença, entre outras. A Europa renasceu culturalmente a partir da Itália. O Renascimento explodiu em Florença com artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Novos descobrimentos aconteceram por Portugal, liderando navegações com Vasco da Gama, descobrindo a Índia em 1498, e Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil em 1500. A Espanha patrocinou Cristóvão Colombo, que descobriu a América em 1492, e Fernão de Magalhães, que circunnavegou o globo em 1519. O nacionalismo cresceu, a França se fortaleceu com reis como Luís XI e Francisco I. A Inglaterra enfrentou guerras com a França, mais conhecida como Guerra dos 100 Anos, em 1337 a 1453, e guerras internas, conhecida como Guerra das Rosas, em 1455 a 1487. A Alemanha se fragmentou ainda mais com a Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517. Em 1789 explodiu a Revolução Francesa, que derrubou a monarquia e espalhou ideais de liberdade. Napoleão Bonaparte assumiu o poder em 1799 e entre 1804 e 1815 criou um império que dominou quase toda a Europa. Após sua queda em 1815, o Congresso de Viana tentou restaurar o equilíbrio. Otto von Bismarck, chanceler da Prússia, unificou a Alemanha em 1871 após guerras contra a Áustria e a França. A Alemanha moderna nasceu no Palácio de Versalhes, em Paris. A Itália foi unificada por Garibaldi e Vítor Emanuel II entre 1861 e 1871. As guerras mundiais e as fronteiras modernas mudaram entre 1914 a 1991. A Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1914 a 1918, levou à queda dos impérios austro-húngaro, russo e otomano. A Segunda Guerra Mundial, dos anos de 1939 a 1945, iniciada por Hitler, destruiu a Europa. Após o conflito, há uma nova divisão. A Alemanha foi dividida em oriental e ocidental. O Muro de Berlim, dos anos de 1961 a 1989, simbolizou a Guerra Fria. Após a queda da União Soviética em 1991, surgiram novos países: Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia e os países dos Balcãs. Após o fim da Iugoslávia, a Croácia, Sérvia, Eslovênia, Macedônia do Norte, Montenegro, Bósnia e Kosovo. A Europa atual é o resultado de 2 milênios de guerra, alianças, casamentos reais, conquistas e ideais. A União Europeia reúne 27 países em um bloco econômico e político. Alguns países, como a Suíça e Noruega, optaram por permanecer fora. Em outro caso, o Reino Unido, que saiu com o Brexit em 2020. Mas a identidade europeia permanece construída sobre os pilares de Roma, cristandade, renascença e revolução. De César Augusto a Napoleão, de Clovis a Carlos Magno, de reis guerreiros a povos migrantes, a Europa foi moldada por gigantes da história e pelas mãos anônimas de milhões. Os países de hoje são fronteiras temporárias traçadas sobre mapas que mudaram dezenas de vezes. Mas o legado, esse é eterno. Essa é a história da Europa. E agora, eu quero saber de você, qual parte da história da Europa mais te surpreendeu? Você já conhecia as origens dos países europeus ou ficou surpreso com algum detalhe? Se você pudesse voltar no tempo, em qual reino ou império gostaria de viver? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E se você curte conteúdos históricos contados com profundidade e riqueza de detalhes, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.